A produção de biodiesel no Brasil aumentou mais de 8% nos primeiros 3 meses deste ano. Os preços caíram neste período. Por isso, a indústria de óleos vegetais espera que o governo volte a cogitar aquele aumento da mistura obrigatória no diesel, dos atuais 14% para 15%. Estava programado para acontecer no começo do ano. Vamos falar com Alessandra Mello, editora executiva do AgFeed. Alessandra, seja bem-vinda, um ótimo dia. Será que esse aumento não teria um impacto na inflação? Como é que vocês veem essa questão? O que o mercado está acreditando que possa acontecer com o aumento da mistura? Seja bem-vinda. Olá, Gabriel, bom dia. Vamos falar com você novamente. Pois é, essa questão da inflação é justamente a principal preocupação do governo, né? E o motivo, como você citou, que teria levado os ministérios envolvidos no início do ano àquela decisão de adiar o aumento do percentual de mistura. Mas a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, garante que tem dados aí para comprovar que esse não é o cenário de verdade a respeito desse assunto, que o ambiente agora estaria ainda mais propício para que o Brasil adotasse esse chamado B15, quando se mistura 15% de biodiesel ao óleo diesel comum. Só lembrando, atualmente, o que é obrigatório, que está em vigor, é 14% de biodiesel adicionado ao combustível fóssil. Eu conversei ontem com o diretor de Economia e Assuntos Regulatórios da ABIOV, Daniel Furlan, que reforçou alguns desses dados aí a respeito desse cenário no biodiesel no momento. O primeiro é o seguinte: a produção de biodiesel aumentou 8,2% no primeiro trimestre desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. Claro que lá em janeiro e fevereiro de 2024, o Brasil estava no B12 ainda, portanto, é meio que natural que essa produção aumente, mas ele chamou atenção para um aumento de 10% só no mês de março agora, de 2025, na comparação com março do ano passado, né, quando já tinha o B14, portanto, realmente teve mais demanda. O motivo desse aumento tem a ver com o maior consumo de diesel no Brasil, que avançou quase 2% no primeiro trimestre. E por que se consumiu mais diesel esse ano no país? Por causa da super safra de grãos, que nós tanto comentamos aqui no nosso quadro do AgFeed na CNN Money. É a maior colheita da história, por isso há mais demanda de transporte de caminhões para levar, né, os grãos até as indústrias ou aos portos. Mas aí, voltando então à questão da inflação, apesar de aumentar essa demanda por biodiesel, a Biov lembra que o preço desse biocombustível caiu aí cerca de 15% entre dezembro até agora. É uma cotação que é semanal, feita pela ANP. Além disso, de janeiro até abril, o óleo de soja de cozinha também já estaria com uma queda de mais de 5% no preço. Lembrando que essa questão do óleo de cozinha é uma questão que estava lá na mesa, né, sendo avaliada pelo governo, no momento onde só se falava em inflação de alimentos e se tentava conter essa alta na inflação aí, que leva, inclusive, a uma certa impopularidade dos governos quando isso acontece. Portanto, sem riscos para a inflação no momento, já que o óleo de soja ao consumidor estaria caindo 5%, segundo a Biov. Na visão do Daniel Furlan, da Biov, é uma oportunidade ainda mais clara, foi o que ele disse, para que o B15 seja implementado. O setor está tentando marcar reuniões com o governo, mas por enquanto não teve nenhuma sinalização. Quem decide sobre essa mistura é o CNPE, o Conselho Nacional de Política Energética, que por hora só tem reunião ordinária marcada para dezembro. Seria necessário chamar uma reunião extraordinária, algo que acontece, já aconteceu diversas vezes, para decidir sobre isso. Enquanto não há uma notícia nesse sentido vindo de Brasília, as empresas dizem que estão preocupadas com esse cenário. A margem dessas esmagadoras, a gente já comentou isso outro dia também, essas margens estão bem apertadas ultimamente, em tempos aí de guerra comercial, elas são afetadas por esse cenário turbulento no mercado internacional e muitas empresas nos últimos anos vinham anunciando investimentos para construir novas esmagadoras de soja ou ampliar a capacidade produtiva das unidades que já existem, com base na lei combustível do futuro, que promete o aumento gradativo na mistura de biocombustíveis. São investimentos aí bilionários que agora ficam no aguardo das cenas dos próximos capítulos para saber quando que vão ter o retorno financeiro desses projetos, né? Por último, só registrar
aqui que a Biov também divulgou ontem a estimativa mensal para a safra. Essa entidade faz todo mês, então, esses números aí para produção, para consumo, tanto o mercado interno quanto o mercado externo. E foi mantida quase igual a previsão de que o Brasil produza quase 170 milhões de toneladas de soja. As exportações devem ficar acima dos 108 milhões de toneladas, é um recorde absoluto aí em relação ao que a gente já viu no passado, e esse número já conta com aquela demanda adicional da China, que nós observamos no período mais crítico aí do tarifaço de Donald Trump. O Daniel Furlan acha que há pouco espaço para aumentar muito mais do que isso, muito mais do que os 108 milhões de toneladas a exportação a partir de agora, porque o estoque também não é tão elevado assim, né? Ele não quis comentar um outro fator nesse mercado, que é a gripe aviária. Você estava trazendo aí os dados completos, né, desse cenário do problema no Brasil em relação ao setor de frango. A gente sabe que frango come muito milho e muito farelo de soja também, por isso ele não afeta só o mercado não de carnes, né? Esse tipo de notícia acaba tendo algum impacto sim para o setor de grãos. Criação de aves no Brasil, só para você ter uma ideia, seja para corte ou para produção de ovos, consome 11 milhões de toneladas de farelo de soja. É possível que essa interdição de granjas, a suspensão temporária de exportação, acabe mexendo com a oferta e demanda desse farelo de soja e, quem sabe, mexendo nos preços também. Mas a Biol, por enquanto, disse que não tem um posicionamento formal aí de suas associadas e preferia não comentar esse assunto. Gabriel. Perfeito. Alessandra, até queria pegar a tua contribuição em relação a este assunto. O preço do milho, segundo alguns produtores com quem eu conversei nos últimos dias, me disseram, Gabriel, tá meio congelado, o preço do milho não vai nem para um lado nem para o outro, tá até um pouquinho difícil a gente operar no mercado. Se tivesse um pouquinho mais alto, seria mais interessante. Mesma coisa para o preço da soja, então os produtores também estão atrás de mais demanda para vender tudo isso que estão produzindo? Exatamente, né? A soja já vinha no momento, antes das tarifas aí do Trump, num período de tendência de baixa para os preços. Quando se olhava o cenário global, era muita soja para uma demanda não tão grande assim. Então, essa era a tendência. Só fatores fora da curva é que podiam mexer. E teve o fator fora da curva, que foram as tarifas do Trump, que acabou trazendo aqueles prêmios mais altos e preços um pouco melhores para o Brasil. Agora, os prêmios já caíram nas últimas 2 semanas aí, desde que a gente viu uma aproximação maior entre Estados Unidos e China, uma normalização nesse mercado e volta aí a imperar os fundamentos de oferta e demanda, e por isso a soja já não está tão valorizada quanto ela teve semanas atrás. No milho, havia um cenário mais positivo quando se olha em oferta e demanda global, por isso se esperava preços melhores, os preços vinham recuperando bem até então. Só que a gripe aviária, ela também é mais um fator que mexe nesse mercado, que são granjas aí, né, os animais que estão sendo que morreram, enfim, tem as outras que ficam interditadas. Há todo um reflexo nessa cadeia produtiva que é muito consumidora de grãos. Não tem como negar que algum reflexo vai ter para o milho também. Agora, como a gente já conversou outras vezes aqui, o milho não é tão dependente de um mercado só, né? Não é um grão que é só para exportação, ou que é só para ração aqui dentro do Brasil, ou que seja só para etanol de milho. Tem vários mercados, então é mais fácil dele se equilibrar. É difícil, na minha visão, enfim, e com que a gente conversa com os agentes de mercados, que haja uma queda significativa no preço do milho, mas que o momento não é de alta para o milho expressiva, não é isso, com certeza. Vamos aguardar, Alessandra. Obrigado pelas informações, agradecido por nos ajudar a entender todo este cenário e se pode ou não voltar àquela medida do começo do ano de aumentar a adição de biodiesel no diesel, no combustível utilizado nas bombas. Obrigado, uma ótima semana para você, um bom Imagina, serviço nessa terça-feira. para você também. Agradecido.